Tudo bom, gente? Vamos lá. Hoje trataremos do módulo 98, falando dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial e a primeira fase dessa guerra. Lembrando que nós temos basicamente duas fases dessa Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1941, onde fica caracterizada uma expansão, principalmente da Alemanha, sobre a Europa Ocidental, certo? Mas, de uma maneira geral, se caracteriza uma expansão dos países do eixo, né? No caso, Alemanha, Itália e Japão, certo? E, posteriormente, em 41, com a entrada dos Estados Unidos no conflito e a ofensiva alemã sobre a União Soviética, aí de 41 a 45 nós falaremos de uma contraofensiva aliada, tá? Que acaba, né, tendo como resultado final a vitória da Aliança Democrática, embora tenha a participação da União Soviética stalinista nessa Aliança Democrática, tá? Primeira questão, vamos falar dos antecedentes dessa Segunda Guerra Mundial, certo? Quais são os fatores que geram essa Segunda Guerra Mundial? Sem dúvida nenhuma, os resultados, certo, da Primeira Guerra Mundial, principalmente se lembrarmos da Alemanha e da imposição do Tratado de Versalhes à Alemanha, né? Podemos lembrar do ressarcimento, já que a Alemanha é considerada a única culpada do conflito, ela é obrigada a pagar pesadas indenizações aos países vencedores, ela perde suas áreas coloniais, certo? Ela perde a região da Alsácia-Lorena, ela tem seu exército limitado, certo? Ela tem a fronteira com a França desmilitarizada, portanto, uma série de punições que ferem o orgulho alemão e que traz uma tremenda de uma crise econômica, né? Vivenciada na chamada República de Weimar, que também é uma imposição do Tratado de Versalhes, certo? E como consequência disso, na Alemanha, nós temos a ascensão de um regime nazista. Portanto, podemos falar também que um outro problema que leva à Segunda Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma, é a ascensão de regimes totalitários de extrema-direita na Europa, certo? Principalmente na Alemanha e na Itália, principalmente porque ocorre em outras áreas também. Nós vemos o salazarismo em Portugal e, posteriormente, o franquismo na Espanha, certo? Outra questão que antecede a Segunda Guerra Mundial também é a crise de 1929, que vai agravar ainda mais aqueles problemas econômicos vivenciados em várias sociedades europeias, certo? E também, já que eu falei de franquismo, não posso esquecer que a Guerra Civil Espanhola é considerada por vários autores, né, como uma parte da Segunda Guerra Mundial. Vários consideram que existe uma íntima ligação entre a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Essa íntima ligação você enxerga já no debate ideológico que tem nos dois conflitos, certo? No caso espanhol, você pega a esquerda, certo? Representada pelos republicanos, né? E, no caso, a direita, você pega os falangistas, com uma proposta claramente totalitária, ditatorial, certo? E na Segunda Guerra Mundial também você enxerga esse debate, certo? Essa democracia, teoricamente, sendo defendida pelos aliados, certo? E esse regime totalitário, esse regime de direita, ditatorial, sendo defendido pelos países do eixo. Portanto, nos dois conflitos, vocês pegam esse debate ideológico. Assim como também você pega a participação de grande número de estrangeiros na Guerra Civil Espanhola, certo? No caso dos falangistas, eles recebem apoio da Alemanha nazista, certo? E da Itália fascista. E no caso dos republicanos, né, tem um apoio soviético e tem o apoio das brigadas internacionais, certo? Que lutavam, né, de forma voluntária pela defesa daquela República Democrática da Espanha, né, temendo a ascensão de mais um regime totalitário de direita na Europa. Então, sem dúvida nenhuma, não dá para falar da Segunda Guerra Mundial sem lembrar da Guerra Civil Espanhola. Tá? Uma outra questão também, que antecede a Segunda Guerra Mundial, certo? São os tratados. Que quando Hitler assume esse posicionamento belicista, expansionista, né? Isso se vê muito através da defesa da teoria do espaço vital, Hitler vai anexar territórios na Áustria, através da ANCLUS, certo? E vai anexar também a região dos Sudetos, no sul da Tchecoslováquia. E isso fere, obviamente, o Tratado de Versalhes, que proibia esse expansionismo por parte da Alemanha, né? Nesse caso, o chanceler inglês, Chamberlain,
ele vai negociar com Hitler, em 1938, um tratado chamado Tratado de Munique. Esse tratado, rapidamente, ele estabelece o seguinte: a Inglaterra e a França, né, apesar disso ferir, dessa presença alemã nesses territórios, feriu o Tratado de Versalhes, certo? Inglaterra e França, que não queriam saber de novo conflito, estavam lambendo suas feridas ainda da Primeira Guerra Mundial, né, eles vão estabelecer o seguinte acordo com Hitler: nós reconhecemos a presença, na verdade, toleramos a presença alemã, tanto na Áustria quanto na região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, desde que você, Hitler, se comprometa a não anexar mais nenhuma região. Caso você o faça, isso será uma imediata declaração de guerra. Certo? Isso é o que estabelecido no Tratado de Munique de 1938. Só que logo depois, Hitler vai assinar com a União Soviética o chamado Tratado Ribbentrop-Molotov, ou Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. Além da não agressão, esse pacto ele estabelece que a Alemanha e a União Soviética vão dividir o território polonês entre as partes. Né? Olha lá, em 1938, Hitler assinou um acordo com a França e com a Inglaterra dizendo que não avança mais sobre nenhum território na Europa. Se o fizer, é declaração de guerra. Certo? Mas, ao mesmo tempo, com a União Soviética, ele está assinando, né, no ano de 1939, que ele vai invadir a parte que lhe cabe nesse tratado, no caso, uma parte do território polonês. E assim ele faz no ano de 1939. Seguindo o que foi estabelecido nesse tratado de não agressão, esse acordo Ribbentrop-Molotov, Hitler invade a Polônia. E invadindo a Polônia, ele está ferindo o Tratado de Munique e automaticamente declarando guerra à França e à Inglaterra. Portanto, não tem como falar de início da Segunda Guerra Mundial sem lembrar desses dois tratados, o Tratado de Munique de 1978 e o Ribbentrop-Molotov, né, o Pacto Germano-Soviético de 1939. Portanto, a causa imediata da Segunda Guerra Mundial é a invasão alemã ao território polonês, porque isso feria o Tratado de Munique, assinado em 1938. Certo, moçada? Simples, tá? Então, falamos dos antecedentes. Na questão dessa primeira fase, né, o que fica bem claro, certo, é a eficiência daquela tática militar fulminante organizada, azeitada pelo Hitler durante a Guerra Civil Espanhola, que se estendeu de 36 a 39, portanto, que antecede a Segunda Guerra Mundial, como nós acabamos de falar. Né? Então, essa primeira fase, 39 e 41, ela é marcada por uma forte expansão alemã na região da Europa Ocidental. Os objetivos claros da Alemanha nazista era a França, certo? Tem uma questão aí de se vingar da França pela imposição do Tratado de Versalhes, sem dúvida nenhuma, certo? Os alvos preferenciais eram a França e, posteriormente, a Inglaterra. Num primeiro momento, Hitler vai ter que lidar com a linha Maginot, que é uma linha fortificada, militarizada na fronteira entre Alemanha e França. Só que essa linha, de uma certa maneira, ela já é anulada pela própria característica da guerra que está se desenhando. Uma guerra motorizada, uma guerra onde Hitler vai dar grande importância à Luftwaffe, né? Ou seja, a aviação alemã. A Blitzkrieg é aquela tática que, né, de maneira fulminante, conjugava ataque fulminante simultâneo das três forças, exército, aviação e marinha. Portanto, Hitler tinha como passar por cima dessa linha Maginot. Mas mesmo suas forças terrestres motorizadas, Hitler resolve isso contornando a linha Maginot. E antes de chegar na França, ele invadiu basicamente a Holanda, a Bélgica, né? E aí ele consegue adentrar o território francês. Essa presença alemã na França, ela também é fulminante, tanto é que no ano de 41 você já consegue enxergar a França subjugada, dominada, invadida pelos alemães. E nesse caso, dentro dessa presença, né, alemã na França, é bom que você lembre de uma divisão que se estabelece na França. Ao sul da França se formará um estado colaboracionista, a República de Vichy, o Vichy, certo? E aí, o Marechal Pétain, ele vai colaborar com as forças de invasão, certo? Será basicamente um aliado dos alemães dentro do território francês, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a chamada França nacionalista, liderada pelo Marechal Charles de Gaulle, né? Ele vai liderar uma força extremamente nacionalista, atuante, que vai atuar como guerrilha, certo? A chamada resistência francesa,
que vai fazer de tudo, né? Vai utilizar a própria população para lutar contra a presença alemã dentro da França. Portanto, se tem uma França colaboracionista, tem uma França nacionalista que luta de forma ferrenha, heróica, contra essa presença alemã, certo? França dominada, né? Aí o alvo, né, passa a ser a Inglaterra. Só que tem aquele detalhe, né? A Inglaterra já fica difícil você lidar diretamente com a Blitzkrieg, certo? Porque se você usa a questão do exército, da aviação e da marinha num ataque conjugado a esse alvo, a Inglaterra tem uma geografia insular, ou seja, uma ilha. É uma ilha que é protegida por uma fenomenal marinha, certo? Então já tem essa dificuldade. A marinha alemã vai enfrentar dificuldade para bater de frente com essa poderosa marinha inglesa, certo? É parte dessa Blitzkrieg um ataque terrestre com blindados, com tanques blindados. E isso é impossível porque tem o Canal da Mancha entre as partes, né? Um oceano entre eles, certo? Então sobra o poderio da aviação, da Luftwaffe. Né? E a Luftwaffe vai lidar também com uma resistência heróica da população inglesa, certo? Do seu bombardeio antiaéreo. E também da RAF, Royal Air Force, certo? Que vai ter uma participação heróica também na defesa desse território inglês. Então, é essa questão. Hitler nunca conseguiu invadir o território inglês. Né? E isso vai acabar trazendo alguns desdobramentos para a guerra, já que ele não consegue invadir a Inglaterra, certo? Mas isso nós trataremos numa próxima aula, numa outra aula sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? O que foi tratado hoje através dessa palestra, certo? Posteriormente, nas aulas ao vivo, serão aprofundadas através de exercícios, tá certo, galera? Um abraço para todo mundo, se cuidem, por favor. Tchau, tchau.